noite. Hoje, nessa última aula, nós vamos fazer uma revisão de cálculo numérico, certo? Então, vamos relembrar os métodos de encontrar raiz, né, de função, método de bissecção, posição falsa, ponto fixo, Newton-Raphson, secante. Aí depois vamos relembrar a interpolação, método Lagrange, Newton, spline linear e cúbica, e as integrações numéricas, né, do trapézio e a regra de 1/3 de Simpson. Então, o método da bissecção, vamos usar esse como exemplo, encontrar a raiz dessa função aí nesse intervalo, né, x ao cubo menos x menos 2, no intervalo de 1 até 2. Então, tem uma raiz aí nesse intervalo, pelo menos, porque se você testar a função no 1, vai dar menos 2, e no 2 vai dar 4, ou seja, troca o sinal, então tem uma raiz no meio. E aí você calcula o ponto intermediário, né? Faz a bissecção, né? E aí o ponto intermediário é 1,5, 1,5. Calcula o valor da função no 1,5. A gente tem que... Esse valor é negativo, então o outro valor tem que ser positivo. Então vai ser o quê? Ficar entre 1,5 e 2, né? Então esse é o novo intervalo. E assim por diante a gente vai fazendo isso até encontrar um tamanho do intervalo, esse erro, que seja menor do que um dado epsilon, que é o valor que vai ser dado no problema, certo? Então é dessa forma que se calcula, né? É só relembrar. A posição falsa é parecida, né? Só que agora você faz uma reta de um ponto até o outro ponto, né? E aí a posição falsa vai ser a intersecção dessa reta, ligando esses pontos com o eixo x, né? Então esse vai ser o novo ponto. Aí esse novo ponto é dado por essa expressão aí, quando você calcula, né, por esse motivo geométrico que eu mencionei. Aí a primeira iteração o mesmo problema, né, que a gente tinha anteriormente, você substitui o f o b vai ser 2 e o a vai ser 1. Então o f de b, que é o f de 2, vai ser 4, e o f de a vai ser menos 2, que é o f do 1, né, que é menos 2. Substituindo tudo aí, a gente encontra 1,33, né, que é um novo... E aí esse 1,33, você calcula a função desse valor aí, você encontra menos 0,7, ou seja, um valor negativo. Então o outro valor tem que ser positivo. Então o intervalo vai ser... O valor positivo a gente tem no 2, né? Então o intervalo vai ser entre 1,33 e 2. E aí você faz esse processo recursivamente, né? Da mesma forma. A diferença da bissecção é que, em vez de você dividir o intervalo no meio, você encontra esse ponto dessa forma aí, usando essa função, essa divisão. O método ponto fixo, ele já não é um método de intervalo, ele é um método pontual, né? Recursivo de ponto a ponto. Então você já não tem mais uma sequência de intervalos, você tem uma sequência de pontos que vai convergindo para a raiz. Então nesse caso aí, o método ponto fixo vai ser quando você coloca um valor e aí esse valor volta para o mesmo, o x, o valor a função vai ser o próprio valor do x. Então você calcula a função e aí você encontra o x seguinte. Substitui novamente o x dentro lá e aí você encontra o outro x seguinte. E assim por diante. Então é isso. A condição é que você tem que ter a derivada menor do que 1, né? Você conseguir ter um ponto fixo, um método ponto fixo que converge. Então você vai partir do x0 igual a 1, calcula esse g aí, que é essa raiz de x mais 2, calcula no 1, você obtém que raiz de 3, que é 1,73. Substitui novamente dentro dessa raiz, encontra o ponto seguinte, e assim por diante, até conseguir a aproximação que você deseja, né? Então o erro ele é calculado assim, você calcula o ponto seguinte, subtrai pelo ponto anterior, tira só o módulo disso, né? Essa distância entre esses pontos tem que ser menor do que o erro. Então daí você encontra a raiz, né, pelo ponto fixo com a precisão desejada.
O método Newton-Raphson, ele é um método ponto fixo também. Só que ele é mais preciso, ele costuma ser mais preciso, né? Porque é baseado em retas tangentes, né? A reta tangente, ela vai se, ela vai se aproximando muito rápido da raiz. Então, para essa função aí, você calcula a primeira derivada, né? Aí vai ser 3x ao quadrado menos 1. E você vai partir do 1,5. O método é esse daí, né? x0 menos f de x0 dividido pelo f' de x0. Aí você substitui a função e a derivada nessa divisão aí, e você encontra o ponto seguinte. E o ponto seguinte aí você obtém 1,5217. Substitui novamente esse valor aí dentro da função novamente, você encontra o outro ponto, né? E aí você vai se aproximando. Você vê que o erro já é bem pequeno aí, né? O método da secante, ele é parecido com o método de Newton-Raphson. A diferença é que é baseado na secante, né? Já diz, né? Você vai, em vez de você calcular por meio de uma reta tangente, né? Que a reta tangente é associada com a derivada, né? Você calcula, no lugar da derivada, você coloca a tangente do ângulo, né? Da reta secante. E aí você obtém essa expressão, que é bem parecido com a expressão da posição falsa. Ele é a menos de algum detalhezinho, mas é bem parecido os dois métodos. A diferença é que, enquanto que o método da posição falsa é um método de intervalos, esse método da secante é um método pontual, né? Então você não precisa, é, digamos assim, saber a ordem que estão esses pontos. Basta você calcular e você substituindo em sequência. Então, por exemplo, aqui, se você tem um ponto x0 e x1, você obtém o ponto x3. Aí, a partir dos dois anteriores, que nesse caso agora vai ser o o x0 e o x1, você obtém um ponto x2. Aí, a partir dos dois pontos anteriores, você tem o ponto seguinte, né? Do 0 e 1, a gente obteve o ponto x2. Do x1 e x2, a gente vai obter o ponto x3. Do x2 e x3, obtém o x4, e assim por diante, né? Assim você vai usar os dois anteriores para obter o ponto seguinte. E assim foi feito, né? Então você tem o valor da função no x0 e no x1, o x0 e o x1 usado aqui, você obtém o x2, que é 1,33, nesse caso aí, né? E aí você vai fazendo isso até você obter a pressão desejada. Agora vamos para a interpolação, né? Interpolação de Lagrange. Então a ideia de interpolação é, a partir de alguns pontos, você interpolar, obter valores da função intermediários a esses pontos, né? Então você vai obter todos os valores entre os pontos. Então a interpolação razoável aí seria a interpolação polinomial. Então você vai supor que tem um polinômio, uma função polinomial, que passa por todos esses pontos aí tabelados. A gente vai escolher só 3 pontos, então a função vai ser uma função quadrática, né? Então, nesse caso, a interpolação de Lagrange ela é escrita assim. Você tem polinômios que dependem só de x, que nesse caso é quadrático, porque tem 3 pontos. Se tivesse n mais um ponto, seria grau n, né? Dessa forma. E aí, todos esses polinômios de grau n, eles são multiplicados pelo valor da função nesse dado ponto. E aí você calcula dessa forma, né? Então, L0 vai ter os pontos, vai ter todos os pontos aqui mencionados aqui, menos o x0, né? Então, vai ser x menos x1, x menos x2, e aqui embaixo vai ser o x0 no lugar do x, né? x0 menos x1
e x0 menos x2. E aí por diante você faz a mesma coisa, substituindo, você tira o x1 aqui no L1, você tira o x1 no de cima, e no lugar do x você põe o x1 embaixo. Né? E aí você faz com todos eles. Assim você obtém esses polinômios aí, e depois você substitui isso nessa equação aqui em cima e você vai obter, né, resolvendo, o polinômio de Lagrange. Aí faltou essa parte aí, mas deixou assim mesmo, tá bom? Interpolação de Newton, a ideia é parecida com a derivada, né? Uma espécie de expansão de Taylor, só que com umas derivadas finitas, digamos assim. Né? Então a ideia é o seguinte, você vai, aqui nesse caso, por exemplo, essa primeira função, essa primeira derivada aqui, que seria o fx1, x2, porque essas duas colunas primeiras aqui são os valores tabelados, do x e a segunda coluna do y. Aí a terceira é como se fosse uma derivada. Então você vai subtrair 3 menos 2, dividir por 2 menos 1, é uma espécie de derivada. Novamente, 1 menos 3 e 4 menos 2, você obtém a outra derivada. E aí, para calcular essa segunda derivada, você vai precisar das outras duas derivadas calculadas anteriormente. Então, você vai ter derivada entre aspas, tá? Não exatamente derivada, é uma derivada finita, digamos assim. Então, seria menos 1, dá menos 2, dividido por os outros dois valores aqui, 4 menos 1, que é 3. Então, você obtém essa segunda derivada aqui, finita, né? A derivada finita. E a partir disso, você substitui no polinômio original de Newton, né, onde você vai ter o valor da função obtidos, né? Então você tem o 2, você substitui aí o 1 e o menos 2 terços. E aí, a partir daí, você obtém esse polinômio via interpolação de Newton. Agora, spline linear e cúbica. A spline linear, elas são você vai aproximar cada pedaço da função como sendo retas, né? Então, o que vai ligar os pontos serão retas aí nesse caso. Então, a spline linear entre 0 e 1, nesse caso aí, vai ser x. Entre 1 e 2 vai ser menos x mais 2. Porque você está aproximando por reta, então não tem muito cálculo aqui, né? É só o cálculo do cálculo da tangente, usando um triângulo, né? Então, é bem simples mesmo. A spline cúbica, você usa algumas condições entre os pontos, né? Então você vai colocar essas condições de forma que você obtenha uma suavidade ali. Você vai condicionar a função, né, que tem que ser a mesma nessa intersecção, né? Então você tem o intervalo, por exemplo, de x0 até x1 e de x1 até x2. Nessa função, do x0 até x1, você tem a spline S1. E do x1 até o x2, você tem a spline S2. Né? Então a gente vai fazer a parte cúbica aqui. Então, na spline cúbica, nesse intersecção de intervalos, que nesse caso é o ponto 1, você vai ter a igualdade da função, da derivada e da segunda derivada. Tá? E aí vamos colocar como condição natural que nos extremos, ou seja, no 0 e no 2, nesse caso aqui, vai ser 0. Né? E aí, fazendo isso, você obtém a spline cúbica. Certo? Por fim, temos a integração. Né? A integração do trapézio, seguindo a regra do trapézio, é só fazer o seguinte, é bem simples, você vai calcular essa integral supondo que essa área debaixo dessa curva aí vai ser aproximada por um trapézio. Ou seja, vai ser simplesmente uma reta, né? Então a área abaixo dessa reta vai formar um trapézio. Então você divide a área da base, né? Você soma a base maior com a menor, multiplica pela a base maior
e a menor vão ser FA e FB. A altura vai ser B menos A e divide por 2 isso. Então, você vai ter esse trapézio aí como um valor que está aproximando essa integral. Tá? Então, só estou se aproximando só por um trapézio, simplesmente. Mas pode ser vários trapézios. Né? Então, a ideia é essa. Então, substituindo aí, você tem o FA vai ser o valor da função no zero vai ser 0 ao quadrado mais 1 dá 1. E no 2, a 2 ao quadrado mais 1 dá 5. Então, você obtém como resultado 6 aí. E por fim, eu tenho a regra de texto de Simpson, né? Onde você vai aproximar essas áreas aí como sendo uma parábola. Aí, quando você aproxima por uma parábola e integra, você obtém exatamente a regra de texto de Simpson. Que você vai ter o termo ímpar vai ser 4, né? E os outros termos vão ser 1 aqui, né? O coeficiente está multiplicando. E aí, quando você faz uma integral simples repetida, você tem que os termos ímpares intermediários vão ser 4. E os termos pares intermediários, quando você soma os dois aqui, vai dar 2, né? Então é isso. Mas aqui é como só tem um termo, então vai ser só 1 nos extremos e 4 no meio. Então é isso. Então, substituindo aí tudo, você tem 4,67. E é isso que eu tinha para hoje, tá?